Bem-vindos a mais uma edição do Pole Position, o nosso encontro aqui no canal do All Sport depois de cada corrida da Fórmula 1. E já na expectativa dessa vez para o GP de São Paulo. Sempre quando chega o GP de São Paulo, o coração começa a bater mais acelerado, e ainda mais com esse campeonato que a gente tem no momento, os dois campeonatos da Fórmula 1 de pilotos e de equipes completamente em aberto. Até o GP da cidade do México, que geralmente é meio chatinho, foi um GP muito, muito bom no último final de semana. A gente vai falar sobre isso também no programa e sobre a expectativa do GP de São Paulo. Mas como a gente está tendo muita questão de punição, quem está errado, quem está certo nessa disputa muito forte entre o Max Verstappen e o Lando Norris pelo título da Fórmula 1, meu convidado dessa edição do Pole Position é o Felipe Giafoni, porque o Felipe Giafoni já esteve lá. Ele sempre está na pista, continua na pista na Copa Truck, tem muita experiência de pista, mas também muita experiência como comissário da Fórmula 1 e vai explicar para a gente como funciona punição, se está certo, se não está certo. Bom, Felipe, muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo ao programa. Imagina, Ju, um beijo aí. É legal estar com você por aqui. E eu também sempre estou acompanhando os seus podcasts, que você dá em inglês, né? Mas eu estou sempre de olho também, muito legal. O pessoal gosta de treinar um pouco o inglês, né? 10 minutinhos de É, podcast, dá para saber de tudo. E, Felipe, é, estava sentindo falta que desde 2021 a gente não tinha na Fórmula 1 um campeonato tão emocionante, né? Dá até é, mais ânimo para comentar um campeonato como esse, né? exatamente. E de um campeonato que a gente achava que talvez iria ser o mais chato, né? De todos eles, né? Então, depois daquele começo do ano, né? O Verstappen dominando tudo e de repente uma reviravolta, né? Começou com a Red Bull, né, desandando e a Ferrari. E tá muito louco, né, Ju, esse campeonato. Você tá de pertinho lá acompanhando e você fala bastante com os engenheiros e o que parece que esse carro com efeito solo, ninguém pegou muito a mão dele ainda, né? Que às vezes eles acham que vai ter um ganho ali de túnel de vento e o negócio desanda. O que fala no túnel de vento não fala na pista. E acho que pegou todas as equipes de surpresa, né? A própria Mercedes aí, de repente a McLaren dá um pulo que ninguém esperava, acredito que nem eles mesmo. E, e você vê altos e baixos, né, das equipes, de repente uma Haas aparecendo meio do nada agora, né, voltando a ficar forte. Então, mas isso eu te diria que é ótimo, né, porque fica bem menos previsível e um final de campeonato que realmente a gente nunca imaginava depois daquele comecinho muito bom para o fã do Verstappen, mas eu acho que ruim para uma forma geral, né? Eu acho que o Verstappen tá num ponto, ainda está num ponto guiando assim muito, só que agora acho que está bem mais emocionante. Acho que é o terceiro ano desse regulamento e é o primeiro regulamento que a Fórmula 1 muda com o teto orçamentário e com aquela regra lá do limite de desenvolvimento aerodinâmico dependendo da posição no campeonato, né? Eu acho que a gente está vendo, primeiro, o campeonato complicado por causa das regras, como você falou, resultado de túnel de vento não indo para a pista, mas também um resultado dessas regras que a Fórmula 1 implementou antes de mudar esse regulamento e que a gente vai ver que está dando certo. E mesmo o pessoal às vezes fala, então mantém essas regras aqui, né? Esse regulamento que está pegando as equipes de surpresa, mas a gente vai mudar de novo em 2026, mas com essa história de teto orçamentário e do limite de desenvolvimento aerodinâmico funcionando. Então acho que essa é a nova Fórmula 1 mesmo, né? Exatamente, eu acho que os americanos vieram para reinventar, acredito, o esporte, mesmo porque isso já é feito em alguns esportes nos Estados Unidos, né? A Fórmula 1 tinha aquele ainda que valia o dinheiro, mandava o dinheiro, e eu acho que eles deram uma padronizada que com o passar do tempo eles vão acertando cada vez mais, tudo indica que as equipes maiores elas vão levando a vantagem vai diminuindo com o tempo, né, Ju? Porque assim, imagina quantos anos uma Ferrari, uma Mercedes, uma Red Bull tem de conhecimento, né? Para onde não tinha o teto orçamentário. Isso aí você carrega de experiência para a vida, né? Então vai levar alguns anos para você ir perdendo isso aí, ainda mais agora que está tendo muita mudança de gente, né? Equipes menores contratando pessoas de equipes maiores, quer dizer, essa experiência está saindo de uma mão indo para outra. Então, acho que tudo isso fica muito legal. E 2026 é um ponto de interrogação, porque o regulamento muda demais. Então, pode ser sim que a gente tenha um começo de ano esquisito,
de umas equipes andando muito à frente da outra, mesmo porque é um regulamento bem diferente do que a gente teve agora de 21, que era só o carro, né? Quando você fala de motor e carro junto, e um motor que nunca ninguém experimentou na competição, né? Um motor com metade da potência híbrida, metade da potência elétrica, né? A metade da potência combustão e outra elétrica. Então isso aí vai ter mas ao mesmo tempo vai ter um desenvolvimento muito bacana, né? Que vai ser esse tipo de motor junto com o combustível renovável, né? 100% renovável. Então acho que a Fórmula 1 tá num momento muito bom aí, acertando demais as decisões aí. Ah, com certeza, mas o mais emocionante para mim, o mais legal para mim é que a gente não tem que ficar falando de 2026, pensando que começou essa temporada, a gente estava pensando, essa temporada vai ser igual ao ano passado, 2025 o Verstappen também vai ganhar muito facilmente e Exato. só a gente vai falar de 2026, né? Completamente diferente. Chega no momento agora que o Verstappen tem uma vantagem ainda de 47 pontos, são 120 pontos em jogo, então é uma vantagem que, em teoria, é confortável, mas ele está defendendo essa vantagem de uma maneira bastante interessante e as últimas duas corridas mostraram bem isso. Por quê? Né? Eu estava falando no começo, o campeonato desde 2021 que não é tão emocionante. 2021 teve vários problemas de o Hamilton com o Verstappen na pista, de eles se estranharem e tudo mais, mas chegou um momento no meio do campeonato 2021, lá em Silverstone, que o Hamilton falou: é o seguinte, meu filho, se você não aliviar, eu não vou aliviar também, e a gente vai bater se for esse o caso. E bateram algumas vezes ali, até a decisão ir para a última corrida do campeonato. Esse ano é diferente, né, Felipe? Porque esse ano chega no final, por causa de toda a maneira como o campeonato foi desenhado, o Verstappen tem uma vantagem de pontos, mas ele não Uhum. tem uma vantagem de performance. Então, ele está usando isso, colocando isso debaixo do braço e está dando trabalho para o Lando Norris, porque o Lando Norris tem 47 pontos atrás e ele não pode zerar. Então, toda vez que ele for, o que está ficando claro para o Lando Norris é que toda vez que ele for tentar com o Verstappen na pista, o Verstappen não vai fazer esforço nenhum para não bater. E o Lando tem que fazer todo o esforço possível para não bater. Como que você vê essa dinâmica entre os dois? Então, é exatamente isso, né, Ju, e com um agravante, né? O Verstappen, ele só pode ter essa condição com o Norris, né? De assim, e ele tá se virando, né, ali de conseguir, conseguindo classificar o carro ali perto, e ele sabe que de corrida a performance dele não é boa. Então, toda vez ele joga, né, super duro ali, e se o Lando demole, bate mesmo. E que para ele tá tudo certo, né? Batendo ali, ele garante um 0-0, né, uma pontuação a mais do Lando, que é o que ele simplesmente precisa disso, né? Talvez se ele conseguir zerar mais uma corrida dessas aí, aí a conta fica muito mais fácil pro lado dele. Por outro lado, o lado ruim é que todos os outros pilotos, pega um Hamilton, que é pilhado com ele, que não tá com o carro, né, ainda em cima, mas todo mundo pode ser meio folgado para cima dele, porque daí quem tem tudo a perder é ele. E com os outros ele não pode bater de jeito nenhum, né? Então ele precisa levar a uma forma de lidar diferente. Com o Lando Norris é assim, é visível que ele está levando numa forma mais agressiva, e com os outros não dá uma de louco para jogar, né, para perder o campeonato ou bater, né, bater com um cara que não está disputando o campeonato com ele seria um grande desperdício. Então ele sabe, né, o Verstappen é um cara muito habilidoso ali, tá lidando com as regras, esse lance, isso é legal explicar, né, para o pessoal que você perguntou do comissário, que tem eles chamam de guideline na tradução, o que seria o guia dos comissários aí, né, Sim, guia de pro, pilotagem, que eu não tá, falo. um guia de pilotagem que assim, que não é, isso nunca foi assim aberto, né, para todo mundo. Isso é uma coisa meio combinado em briefing, né, do que até onde eles vêm. Só que daí, obviamente, as pessoas ficam sabendo, o piloto comenta daqui, mas que esse lance de quem chega primeiro na tangência da curva, né? Então, que a princípio é uma solução muito bacana, mas que o Verstappen foi o primeiro que descobriu como lidar com essa situação. Ou seja, o que eles querem saber, né? Independente se você está atacando ou defendendo, o piloto que chegar na frente, numa linha imaginária, bem no meio da curva, né, pertinho da zebra, tem a vantagem.
de respeitar. Se você está por dentro e o de fora passou na frente, você é obrigado a dar aquele espaço, né, do lado de fora e manter esse cara de fora na pista. Só que acontece, o Verstappen percebeu nisso e o que ele tá? Ele tá vendo esse ponto de referência como um ponto limite, né? Então ele quer frear o carro o menos possível até esse ponto, para chegar na frente, independente de como ele vai estar. Quer dizer, mesmo se ele estiver meio esparramando para fora já, mas ele sabe que ele precisa estar na tangência da curva, na frente do carro ao lado. E aí ele consegue fazer isso e já sai esparramando o carro, e a pessoa que está pelo lado de fora, no caso sempre o Lando, tem a desvantagem. Só que essa última corrida foi diferente, né? No México, o Lando Norris conseguiu fazer um trabalho bacana, né? Depois de tudo que ele apanhou ali nos Estados Unidos, ele se jogou por fora e ele fez isso. Ele praticamente passou o ponto dele por fora, e só que ele estava assim na frente do Verstappen. E o Verstappen fez a mesma coisa, tirou o espaço dele, aí não pode. Aí vem a punição para o Verstappen. Por isso que eu achei que foi uma punição super ok. E O na Lando sequência, fala. conseguiu ganhar, ele conseguiu ganhar a curva, né? Isso que o Max está tentando fazer, rolando o carro para tentar ganhar a curva, estar na frente da tangente e ganhar a curva. O que o Lando conseguiu ali naquela curva 4 ali no GP da Cidade do México foi isso, ele conseguiu ganhar a curva, aí era a curva Exato. dele e o Verstappen foi lá e fez o espaço dele desaparecer. E aí o que acontece? Como o Verstappen fez o espaço dele desaparecer e o Lando, mesmo cortando o caminho, estava tudo bem. Quer dizer, até aí talvez seria melhor o Verstappen tentar dar o espaço e torcer para que o Lando saísse da pista. E aí ele teria vantagem, né? Mas acho que o Verstappen ficou naquela euforia, falou, putz, se ele me passar aqui, ele vai desaparecer, é a única chance que eu tenho, né? Então, aconteceu isso, né? Tomou os 10 segundos e depois, de novo. Só que a segunda foi mais descarado ainda para mim, né? Para a segunda, o Verstappen ele freou lá para dentro, não fez a curva e achei que até a punição foi branda, se quer bem saber. Não, nada contra, eu adoro ver o Verstappen, tomara que a gente veja esse Verstappen sempre, né? Porque é muito legal de ver. Mas assim, ele passou do limite, ele tá experimentando, né? E tudo bem também, né? Ah, o Norris teve simplesmente que desviar para não bater, né? Porque a curva o Verstappen não fez. Então, e a punição que ele recebeu foi de somente ter cortado a pista, né? Ele saiu da pista e levou vantagem. Eles não levaram em nenhuma consideração de alguma manobra perigosa para cima do Lando Norris, ah, coisa que, né, tem gente criticando, porque se ali ele passa e bate, vamos supor, quebra um bico do Lando Norris, como é que fica, né, numa situação dessa? Então não foi simplesmente sair da pista e ganhar uma vantagem, mas o fato é que isso está dando o que falar, e sempre vai dar, né, Ju? Você fala assim, o pessoal fala, pô, mas é um problema da pista também. Se tivesse brita ali, melhoraria, pararia todos os problemas? Em parte. Porque, assim, o piloto sempre vai ter aquele lance de falar: se chegou na frente da tangência da curva, ele não precisa dar o espaço. Se o de fora tentar ir por fora, ele vai jogar o cara na brita. Como a gente já viu também, né, em algumas outras provas, que o de dentro vai espremendo, o de fora não tem muito, e é lá para a brita. Então, quer dizer, essa choradeira e essa interpretação dos comissários e dos pilotos, mesmo com brita, mesmo com tudo, sempre vai existir. Talvez os pilotos vão respeitar mais, porque quem tiver por fora vai sempre ter muito menos coragem de seguir por fora, que sabe que vai ser um grande prejudicado seguindo esse caminho, né? Mas o fato é que tá muito interessante essa briga toda aí. Só algumas coisas para pontuar qual que é a cabeça do Verstappen nesse momento. Então, com tudo que ele fez em Austin, ele conseguiu ficar na frente do Lando. Então, ele ganhou pontos em relação ao Lando. Em relação ao GP da Cidade do México, ele acha que ele saiu no lucro também, porque ele, com tudo isso, ele levou essas punições, mas primeiro ele conseguiu ficar algumas voltas na frente do Lando. Nessas voltas, os dois pilotos da Ferrari foram lá para frente, sumiram na ponta, e aí o Sainz ganhou e o Lando ainda conseguiu ir atrás do Charles Leclerc para ser segundo colocado. Nas contas do Verstappen, se o Lando tivesse passado por ele facilmente, o Lando teria vencido a corrida e ele teria sido quarto colocado sem punição nenhuma, certo? Isso ele teria a diferença entre os dois teria diminuído em 13 pontos. Do jeito que foi, o Lando em segundo e ele com essas duas punições em sexto, ele perdeu 10 pontos.
Então, deu certo essa tática do Max Verstappen nessas últimas 2 corridas. E o George Russell revelou para a gente, depois do GP da Cidade do México, que teve uma reunião longuíssima, Felipe. Eu não fiquei na pista até o final da reunião dos pilotos. Eu saí da pista, era umas 8 horas da noite, e estavam os seguranças lá da Ferrari falando: pô, a gente está aqui faz 3 horas, eles não saem de lá. Foi uma reunião longa entre eles e a FIA, tentando entender o que fazer. E o Russell falou depois que foi o seguinte: todo mundo falou, vamos mudar esses guidelines que você estava falando, esse guia aí de pilotagem, para não permitir que o piloto use esse negócio da tangente do jeito que você estava falando, de simplesmente deixar o carro rolar, ganhar a tangente e ganhar a curva sem nenhuma intenção de fazer a curva. E ele disse que um piloto não aceitou que isso fosse mudado para esse ano. Por que isso, né? Para esse ano, ele vê que essa é a defesa que ele tem. Eu separei alguns Exato. números aqui, vendo um gráfico de rendimento da Red Bull em relação ao competidor mais próximo. Às vezes era a Mercedes no meio da temporada, muitas vezes a McLaren e às vezes a Ferrari também. Então, nas 4 primeiras corridas, dominantes todas a Red Bull. Depois vem 5 corridas com uma desvantagem, mas muito pequena ainda, e naquele momento ele ainda estava conseguindo ganhar uma corrida e outra. O Verstappen salvou alguns match points nessa fase aí, do GP de Uhum. Miami até o GP lá da Grã-Bretanha, que foi quando a coisa começou a desandar mesmo. Na Áustria, eles conseguiram colocar o carro nas janelas de funcionamento, e depois vem 9 provas seguidas, em com uma desvantagem grande, sendo que da Itália para cá, então, são as últimas 5 corridas, desvantagem para a Ferrari também. Então, a Ferrari se coloca aí no meio dessa briga, e no momento o Verstappen tem o terceiro melhor carro. Então, por isso que ele está pilotando desse jeito, que ele está vendo a possibilidade da vantagem dele ir embora. Felipe, você lembra de um piloto que foi campeão do mundo com o terceiro melhor carro? Claro que não é a temporada inteira, é essa parte final, mas me vem à cabeça um pouco o Piquet em 81, 83, me vem à cabeça o Fernando Alonso em 2012, que brigou até o final com um carro que era pior que a Red Bull, que era pior que a McLaren. Te vem outros exemplos à mente? Não, não, Ju, eu acho que fora desses aí, eu acho que é difícil, né? E ainda assim, você imagina, o cara provavelmente vai ser campeão numa equipe que vai chegar em terceiro lugar nos construtores, né? Também é uma diferença muito grande aí, né? Ou seja, você ganhar e seu companheiro de equipe tá lá para trás assim, então isso aí que o lance tá, que é outro assunto, né? Que é o assunto Pérez, né? Que é complicado, porque assim, eu não acho que aumentou a diferença do Verstappen pro Pérez. Eu acho que ela continua a mesma. É que no começo da temporada, né, sobrava o Verstappen e o Pérez chegava em segundo, né? Terceiro, segundo. De repente, esse carro sumiu, o Pérez aí tá, o Verstappen se virando, às vezes ganha, mas às vezes também fica um pouco mais para trás, e isso foi refletindo pro Pérez, né? E agora ele chega em quinto, sexto, o Pérez está lá para trás. Então, a Red Bull realmente, para mim, tem que dar seus pulos aí. Tem Leon Lawson na briga, né? Agora tem o argentino, esse rumor aí de repente do Slim. Você ouviu alguma coisa aí do Slim de repente querer patrocinar o Franco Colapinto, tentar fazer um ídolo meio mexicano, né? Já sabendo que o futuro do Pérez não vai muito longe. Então tem muita coisa rolando, e acredito que esses dois pilotos devem estar sim o ano que vem no grid. Eles têm feito o suficiente, né? O Liam Lawson fez 2 finais de semana só. Aquele primeiro em Austin foi muito bom, né? Foi muito frio Sim. para todo o final de semana. No México, ele levou tempo do Tsunoda muito mais do que Sim. deveria para quem quer subir para a Red Bull, mas é claro, tá começando aí, né? Tem essas 6 corridas É. para mostrar serviço. Esse rumor aí é curioso que eu conversei com os organizadores do GP da Cidade do México, e eles falaram justamente isso, que eles querem pegar um piloto e criar um piloto mexicano no grid para esse piloto substituir o Sérgio Pérez. Então, nesse sentido, tem essa conversa lá dentro, e até eu senti muito resignados eles de que eles vão perder o Sérgio Pérez, e falando que mesmo perdendo o Sérgio Pérez, isso é interessante, a procura por ingressos lá é tão grande
Eles falam que eles Sim, conseguiriam colocar 600 mil pessoas imagina. no autódromo lá, que se eles perderem 20%, eles ainda estão com casa cheia. Então, eles acham que mesmo sem Pérez, estão com casa cheia. Mas aí você conversa com o pessoal do Colapinto e eles falam, não, ele não vai estar no grid no ano que vem. Eu não sei da onde vem essa É. certeza, mas desde a primeira vez que eu perguntei, eles falam assim, não, ou se eles são muito bons de esconder o jogo, ou já tem um plano definido aí pro Colapinto, né? Colapinto que eu já estou vendo nas mídias sociais os argentinos fazerem um movimento para ele ser eleito o piloto do dia no domingo aqui no GP do Brasil, Sim. né? Um pouco de provocação com os brasileiros, mas ele tem merecido. Felipe, só voltando um pouco na questão de comissários e tudo, você esteve naquela posição, você já falou sobre essas decisões do GP da Cidade do México. Em Austin foi mais complicado. O que você teria decidido em Austin lá? Em qual da cidade? Aí precisaria ver, né, Ju, de caso a caso, porque assim, se você for analisar aquele incidente do final da reta oposta lá, né, que o Lando, só que naquela ocasião o Verstappen chegou à frente, né, dele, na tangência da curva, ele estava à frente do Norris, né, e depois, só que daí o que acontece é que os dois saíram da pista. Então, fica aquela situação de tipo, se os dois saíram da pista, para mim, naquele momento lá, tava ok, já que saiu da pista, os dois segue o jogo, né? Mas daí você pensa, mas peraí, quem que levou mais vantagem cortando lá por fora? Talvez o Norris. Aí imagino eu que os comissários né, usaram esse guia de quem chegou primeiro na tangência é o Verstappen, então ele tem que sair com a vantagem, no final das contas, entendeu? Então, eu não sei, Uhum, Ju, é muito delicado. Eu não, né, na minha época que eu estava de comissário, eu não tinha esse lance ainda da tangência, que eu acho que é muito. Quando eu vi isso aí, eu achei que é muito bacana, e óbvio, essa foi a intenção de fazer um negócio que funcionasse. E a gente, só que, obviamente, a gente não imaginava que os pilotos já iam rapidamente brigar por isso, fazer a pista de uma forma diferente, né? Fazer com que ele chegue lá na tangência numa posição que ele não estaria de uma forma real lá, né? Ele estaria já escorregando para fora da pista. Então, assim, é uma coisa bem delicada, né? Agora que eles estão passando os comissários, aí você vê, né? Agora o pai do Verstappen falando que o grupo de comissários que estavam lá agora era diferente, que podia ter um, né? Acho que era o Tim Meyer, né? O Tim era, Meyer que estava lá, era o Johnny e que Herbert, o né? pai Que ele estava foi o reclamando do Johnny Johnny Herbert, Herbert. e também o Tim Meyer, porque é um cara que o pai dele fundou lá a McLaren, que eu já conheço, já trabalhei, aliás, já trabalhei com os dois. E eu, pessoalmente, eu acho que não tem nada disso, assim, tá? É muito. Acho que o negócio vai muito mais longe para esses caras que estão hoje lá, tá? Como comissário, eu ainda conheço, acho que grande parte que está lá. E não vejo, sabe, querendo puxar para um lado. Pode errar, ok, como eu lembro que na minha época, né, saía de algumas corridas que você fala, nossa, se pudesse voltar atrás, eu acho que eu faria diferente, né? Mas é uma questão de interpretação, né? Depois você olha de um jeito, olha de outro ângulo, repensa e vê, e às vezes você chega a essa conclusão. Então, acho que isso ok. E obviamente, né, já dando sequência, de que eles estão falando, né, será que mantém o mesmo quadro, não mantém o mesmo quadro de comissários? Se a Fórmula 1 hoje tem um quadro diversificado, também para não ter justamente esse pensamento, né? Um comissário é italiano, né, vai dar privilégio à Ferrari, o outro né, alemão vai estar com a Mercedes ou com algum piloto alemão. Então, e de fato é uma categoria mundial, né? Assim, então pode ser que tenha esse desconfiômetro, mas eu acredito que de repente dois quadros de comissários seriam talvez melhor, né? Assim, de você ter lá dois pilotos e depois dois primeiros comissários, e isso aí dá uma intercalada entre eles, para pelo menos tentar seguir
né, com uma linha de pensamento mais ajustada, porque não tem jeito, né, Ju? É igual você falar, eu lembro direitinho, na época eu era comissário ainda quando estava correndo Rubinho e Massa, e eu lembro de uma situação que teve num treino e eu perguntei para os dois, putz, aconteceu isso aqui, eu era novo, eu estava, acho que meu segundo ano de comissário Uhum. nacional, e aí eu perguntei para eles e cada um falou uma coisa. Não, para mim é isso, para aquele e o outro o oposto. E dois grandes pilotos, né? Assim. E aí, aquele momento, eu falei, cara, essa profissão é difícil, porque é interpretativo, né? E tem coisas que alguns pilotos toleram e outros não. Então aí você vai vendo que é complexo mesmo, né? É isso, eu estava falando, o Piastri disse isso no último final de semana. Você leva o mesmo incidente, 50% vai falar que era para punir, 50% dos pilotos vai Exatamente. falar que não era. A gente não entra em acordo, então a gente não dá para esperar que os comissários também É. entrem em acordo. E uma coisa que o Russell falou, o Russell fala muito sobre isso porque ele é o presidente da GPDA, que é a Associação dos Pilotos. Ele falou que, primeiro, que eles iam levar essa proposta de ser comissário fixo. Isso é uma coisa que já foi discutida, como você falou, várias vezes, e Uhum. a FIA não faz isso para não ter problema se as decisões começarem a irem muito para o lado de um piloto. Mas uma outra coisa que eles querem é que seja um trabalho pago. Eu falei sobre isso Sim. no vídeo, o pessoal ficou muito surpreso, né? Como assim? É voluntário, né? Eles pagam as viagens, se não me engano, mas não existe um salário, não é algo profissional. Você aprova essa ideia do Russell de ser profissional, ser como um juiz de futebol, por exemplo? A pessoa está Eu, lá a, a, estudando o regulamento a fundo, do jeito que um Jonathan Whitley da vida sabe o regulamento, e também ter talvez mais um piloto experiente para fazer parte desse quadro, que seja um, mas que seja 3 quadros ao longo da sim. temporada, mais fixos e pagos. Eu acho que sim, Ju. Eu acho que, né, quando você é pago, você acaba tendo a obrigação de tá mais por dentro, né, de tudo que está acontecendo. No meu ponto, eu lembro de estudar tudo, né, bastante o regulamento quando eu era comissário. Eles ofereciam até uma ajuda de custo, assim, mas é um negócio que você não faz por isso. Que também o pensamento da FIA é querer colocar os caras que não precisam disso como um trabalho e gostam disso Uhum. demais e vão fazer porque gostam e por prazer e não a fim de ir atrás de virar uma cabine de emprego. Então, dá para entender também, mas eu acredito que nos dias de hoje, né, caberia sim, né, um valor, não precisa ser nada absurdo, mas eu acho que pelo menos para ele ter, né, essa pressão, estou sendo contratado e se errar posso ser punido, né, e eu acho que faz parte, né, ser comissário é sempre né, sempre vai dar o que falar na parte dos pilotos por esse motivo das diferenças, né, de interpretação. Mas eu, se fosse para optar assim, né, nos Estados Unidos é isso, na Fórmula Indy, né, o Lewin Dyke, eh, que hoje o comissário, falei com bastante ele sobre isso esse ano, junto com o Max Paps, são comissários fixos, mas que lá é muito menos procedimento, é muito mais no achômetro e na porrada, assim, entendeu? Eu acho que é isso. Aí os caras começaram, mesmo o Luindade estava me falando, pô, o cara queria levar para a justiça, e aqui justiça é nada, meu, eu acho que é isso e acabou, entendeu? Então eles vão mais usando da moda antiga, assim, e que funciona muito bem. Então, e já na FIA, né, como você tem toda a FIA por detrás, você tem que estar muito bem né, baseado nas penalizações para você não errar. Às vezes você pode acertar a sua intenção, mas errar o teu escrito e o negócio vai por água abaixo, né? Então, eu sempre acho que um bom quadro, né, de comissários, você tem que ter um cara muito bom de escrever, de ler, de saber regulamento, e outros, e um muito bom de interpretar, né, e um muito bom para falar com os pilotos, que são habilidades completamente diferentes, né? Aí chega o piloto lá, tem comissário que não tem a menor capacidade de falar com o piloto, chegar um Hamilton, chegar um Verstappen lá, não tem, né, você tem que ter um jeito, precisa ter uma moralzinha com os caras, né? Então, e eu acho que isso os atuais fazem muito bem, né? Os que falam com o piloto fazem um trabalho muito bom e tem grandes comissários lá, né? Então acho que é uma questão de talvez afunilar, treinar mais e colocar eles para se alinharem melhor, né? Eles têm, na minha época eu fazia um treinamento, né? Esse treinamento vem muito da parte da época do Jean Todt, ele que foi o responsável. Antes do Jean Todt não tinha esses treinamentos e isso foi muito legal, né? Ele conseguiu. Mas hoje, nos dias atuais, eu não sei quanto a fundo
eles estão indo. Porque uma coisa é você fazer o treinamento de comissários de uma forma geral, para todas as categorias. Mas eu acho que a Fórmula 1 merece ter um negócio só dela, né? Um treinamento específico de comissários de Fórmula 1. E no caso não, né? Eu participava de comissários de uma forma geral, só que as categorias também são diferentes, né? Às vezes o comissário de fórmula, de carro, de truck, né? Eles aceitam alguns encostões que para fórmula não. Então, talvez se fosse para dar uma opinião, aí eu faria um treinamento muito específico para comissário de Fórmula 1, que poderia ser o mesmo ali para Fórmula 2, Fórmula 3 e Fórmula 4, que daí você iria formando já esses comissários, outros comissários no mesmo procedimento para formar outros comissários para Fórmula 1 também. E o que a gente dá para apostar é que eles vão ter muito trabalho nesse final de semana também. GP de São Paulo, qual que é o cenário do GP de São Paulo? Tem um asfalto completamente novo, eu sei que estavam bem no escuro, não tinha informação nenhuma sobre esse asfalto até o final da semana passada. A gente tem previsão de chuva, claro, né? Final de semana de finados, eles deviam saber que deveria ter uma previsão de chuva o tempo inteiro e tem previsão de chuva. É um final de semana de sprint. E o senhor Max Verstappen, há uma grande possibilidade, muita conversa de que ele largue lá atrás para cumprir uma punição pela troca do motor. O Verstappen perdeu um motor lá no GP da Austrália. O último motor dele ele colocou no GP da Bélgica no final de julho. E ele está com o motor defasado e isso é parte do motivo para ele estar perdendo o rendimento, né? O motor vai ficando mais velho, vai perdendo potência. E a Red Bull deve copiar o que o Hamilton fez em 2021, que foi algo que mudou um pouco a história do campeonato naquele final, colocar um motor novo, mas no GP de São Paulo ele vai ter que vir passando. Qual que é a sua expectativa para esse final de semana, Felipe? Então, eu acho que se acontecer isso aí que você está falando, né, que são os rumores, eu não acho que mesmo com motor novo, não vejo o Verstappen fazendo o que fez o Hamilton no GP de 2021, que é vindo lá de trás, atropelando todo mundo, né, e fazendo o que ele fez, que foi muito, muito bacana. Mas eu acho que o carro dele está sofrendo um pouco mais nesse momento do que lá no passado, naquela época. Mas é o que você falou, é um asfalto novo, teoricamente mais aderência para todo mundo, né? Acho que Interlagos também eles fazem um trabalho excepcional na limpeza da pista. Vamos conferir, né? Esperar chegar lá. Mas eu tive lá na sexta-feira e vi que não parava de máquina de limpeza. Eles fizeram aquela máquina de jateamento de água, né? De compressão de água. Com pressão, né, que é para tirar aquele óleo, uma eventual chuva do asfalto novo, brota aquele óleo, quer dizer, não vai ter isso aí, teoricamente vai ter uma aderência muito boa, e isso pode mudar, né, mudar um pouco, né, como é que vai ser esse asfalto novo, será que é a mesma condição do passado, desgaste de pneu, chuva, como você falou, e eu acredito que tem tudo para ser mais um fim de semana, apesar que com chuva para o evento, não é muito legal, e tudo indica que vai ser aquelas condições de chuva, é só levar aquela capinha lá para colocar na hora da chuva. Para quem assiste não é a melhor opção, mas também para quem vai sofrer, né, e receber a chuva, também vai ver alguma coisa bem interessante na pista, que essa chuva sempre traz alguma coisa diferente também, né? Nos últimos anos viram até Magnussen na pole, não dá para reclamar, né? Uma Exato. coisa completamente inesperada. E você vai estar lá com a equipe da Band, mais um ano fazendo uma grande transmissão dentro lá do circuito de Interlagos, com toda essa conversa de vai para a Globo o ano que vem, o que a gente viu nas mídias sociais foi um carinho enorme pela transmissão, né? Pelo espaço que a Band deu para a Fórmula 1. Então, acho que deve estar se preparando também para receber muito esse carinho do pessoal lá na arquibancada em São Paulo, né? Acho que esses rumores aí, né, que apareceram, a gente nunca vai saber o que que era rumor, o que que não era, e eu prefiro não me meter muito nessa parte, né, Ju? Vamos seguindo aí, fazendo o que a gente está contratado para fazer. Mas estou muito animado, né? O GP de São Paulo é sempre muito bacana. Mas é isso aí, o pessoal tem, né? Você sabe disso aí, você está lá com a gente, você também. Né, que esse ano não tá diretamente ligado com a gente, mas quando tá na pista aí o pessoal recebe muito bem também. E então tô bem animado. Estaremos juntos lá, né, Gil? Vai ser bacana.
Sim, com certeza. E agora, Felipe, para a gente fechar aqui, eu vou te colocar um pouco de dificuldade, responder isso ou Hum, aquilo. Nada pessoal, tá? Pronto. Não vai ficar bravo comigo. Você prefere ser comissário da Fórmula 1 ou ser comentarista da TV? Comentarista, na hora. É muito mais fácil. Mais fácil. Menos pressão. Preferiria bater roda com o Verstappen ou com o Hamilton? Ô, louco. Caramba. Com qualquer um dos dois eu estaria feliz da vida, né? Mas vamos jogar o Verstappen agora que tá mais osso, né? Que bate mais roda, daí eu já bater mais, ia bater roda com mais nervoso. Você preferiria, se fosse chefe de equipe, ter o Adrian Newey fazendo o seu carro ou ter o Ayrton Senna pilotando o seu carro? Aí você me pegou, hein? O Senna com certeza, né? Por ser o Senna, mas assim, se fosse para escolher, né, uma equipe, se eu precisasse ter uma equipe boa antes disso tudo, seria o Newey, né, o Adrian, porque, né, para qualquer um vencer, você precisa do carro bom antes. Vejo o que está acontecendo com o Verstappen agora, mas eu acho que eu trocaria tudo para ter o Senna, viu, que seria só um gostinho especial ali, né? E para finalizar, você preferiria, o pessoal tem dificuldade com essa, ser filho do Jos Verstappen ou ser filho do Lawrence Stroll? Acho filho do Lawrence Stroll, viu? Porque o do Verstappen, eu sei o jeito que ele foi criado pelo pai e, assim, pode ter dado sorte, mas acho que não foi do jeito mais saudável, né, de relação de pai para filho. O Will Stroll também precisa tomar cuidado porque muito dinheiro também acaba atrapalhando, né, o moleque, assim, né? Mas talvez ah, eu acho que os dois, na minha opinião, os dois podem estragar o piloto, né? Um com muito dinheiro acaba estragando também o filho e o outro muito na porrada também. Então talvez no meio do caminho me dá uma opção melhor aí, vai, Ju. Foi os meus colegas da Fórmula 1, a gente estava falando o que a gente pode fazer com essas perguntas. Aí um colega sugeriu isso e a gente falou: essa pergunta é escolha o seu trauma. Né? Basicamente isso que você Exato, está falando. exato. Bom, Exatamente, Felipe, um escolha seu enorme, trauma. exato. Um enorme prazer contar com a sua participação aqui. A gente se vê nesse final de semana em Interlagos. Eu acho que se o pessoal estava um pouco com uma ideia muito fixa de que não, isso o comissário deveria fazer isso, ou aquilo, percebeu que é muito mais complicado do que a gente pode imaginar. E a gente se vê em Interlagos e com uma expectativa de uma excelente corrida, né? Legal, Ju, obrigado pelo convite aí. Nos vemos em Interlagos. Estou muito animado para essa corrida aí. O que você acha que vai dar, hein? Vai, a última, o último chute aí. Você que está mais por dentro, está mais perto dos caras lá. Será que vai dar para a McLaren? Será que a Ferrari vai continuar na frente do jeito que está? Apesar que a McLaren, Eu no acho que final da corrida, tanto curva. o Piastri como o Norris estava rápido ali para cima da Ferrari, né? E o Piastri sem estar com o carro atualizado, né? Agora ele vai estar com o Exato. carro atualizado para essa corrida. Eu acho que tem muita curva de média velocidade nesse circuito de Interlagos, então eu vou de McLaren. Boa, eu acho que é uma boa Beleza? escolha. E bora, vai de McLaren. Eu vou mais uma de Ferrari com McLaren e depois o Verstappen. Pronto. Perfeito. Pessoal aí de casa, pode colocar os seus palpites nos comentários aqui e a gente volta com mais um programa do Pole Position depois do GP de São Paulo para contar tudinho sobre tudo que aconteceu nessa corrida em Interlagos. Tchau, tchau. Wow.